Lira, eu não consegui um incensário, igual ela conseguiu. Eu fiquei aqui na janela a tarde toda, se passava um anjo, para eu convidar ele, né, para ele vir para me apresentar, porque como ela apresentou o incensário, ela pegou lá com Moisés emprestado, mas eu não consegui, não. O anjo, ele passou, que ele falou que eu tinha que fazer outras coisas, que não dava para ele Nem participar. a trombeta, você não conseguiu a trombeta? Nem a trombeta eu não consegui. Se fosse na nuca, dava para ter conseguido. Mas nem a trombeta eu não consegui. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus a oportunidade que Ele está me dando de poder participar dos trabalhos, em fazer palestra, em conversar com pessoas, em ter oportunidade de dar a Bíblia, né? Coisas que eu tinha esquecido há muito tempo. Então, eu tenho muito que agradecer a Ele e agradecer a vocês que estão me dando a oportunidade e sempre está me convidando para participar junto com vocês. Cada dia eu aprendo mais, né? Cada dia a gente aprende, cada vez que você estuda, você aprende mais. Eu estava lendo do Apocalipse, eu acho que quase todos já conhecem. Os mais Ah, antigos, sim, os mais antigos aí, né, Alira? eu Conhece esse lembro. livro, né? Eu Rapaz, eu lembro de Isaac, do estudo bíblico desse domingo à tarde, eu fiz lá, fiz algumas lições com ele na igreja de Danuque. Acredito? fiz 30 anos atrás, a Lira lembra disso, Nilza está aí disso, a gente ia no Israel Pinheiro, nós tínhamos uma classe bíblica com mais de 30 pessoas no Israel Pinheiro com esse curso. Eu tinha na casa de minha mãe com as pessoas fazendo esse curso. Tinha uma família, uma senhora, que o menino dela depois trabalhou no Bradesco, ela era desbravadora, Fernando. E a mãe e os filhos iam lá para casa um dia da semana para a gente fazer antes de eu ir para o banco. Tinha Cabeludo e Ângela, que eu fazia. Então, naquela época, e tinha a Caixa Econômica, que eu saía do Bradesco, ia direto, já levava minhas coisas para o Bradesco. Aí, quando eu saía do Bradesco, eu ia direto para o anfiteatro da Caixa, também para fazer esse curso. Então, é um curso antigo aqui. E agora, a Nivela Buarque estão dando esse curso no domingo, na quarta-feira, e eu estou participando também, eu estou gostando de ir lá. Parece simples, né? Ele é muito simples. Mas por que ele é simples? Porque onde a gente morava, onde eu morava na época, você não tinha condições de ter muitos livros para você pesquisar. Então, aí você também a correria era tão grande naquela época que você não tinha tempo também de pesquisar. Eu me lembro que muitas vezes eu chegava, era quase meia-noite, muitas vezes é quase meia-noite, quando eu terminava esse curso, eu ia lá por debaixo do meu pé de goiaba que tinha em casa e orava a Deus, agradecendo ele, pedindo força e tal. Então, era muito corrido. Então, mesmo se eu tivesse vários livros para estudar, para aprofundar mais na história, talvez eu não tivesse tanto tempo, né? Que hoje, por exemplo, muitos livros, mas também não dá para você pesquisar todos os livros. Mas a igreja hoje ela está muito aberta para a gente ter esses estudos. Você divulga mais, né? E você aprende muito mais. Então, hoje, naquela época, se eu soubesse pelo menos a metade do que entendi hoje com Apocalipse e Daniel, a gente teria feito um arraso em termos de trabalhos, e aí era muito escasso. Às vezes, muitas coisas você tinha que sair pergunta do pastor, alguma coisa, para você levar para essas pessoas. Mas é muito boa a igreja estar voltando a esses cursos. Eu gostei muito. Eu aproveitei e comprei esse, guardei aqui para eu guardar, que é dos meus tempos, 30 anos atrás. Então, é muito bom saber disso. Quando a gente vai para Apocalipse, a gente não deixa de ver um pouco Daniel. A gente não deixa de ver Daniel. É impossível você ler Apocalipse e não lembrar de Daniel, porque todas as coisas que Daniel falou ali no capítulo, a partir do capítulo 9 até o capítulo 12, elas acontecem lá no Apocalipse. Então é difícil. Mas eu vejo o João, naquele momento da quinta trombeta, eu vejo João como Daniel. Daniel, quando ele recebeu as visões que ele não entendeu, a Bíblia diz lá em Daniel que ele orou, jejuou, ficou doente, voltou a orar incessantemente
E antes que ele terminasse a oração, um anjo do céu falar com ele. E aí foi mostrado para ele todo o panorama que ele não estava entendendo. Voltando um pouco atrás, um pouco, Daniel, a gente vê ali os 4 reinos, né? Nós vemos ali 4 reinos: Babilônia, Medo-Pérsia, nós vemos a Grécia e nós vemos Roma. Então, nós passamos pela Babilônia, nós passamos pela Medo-Pérsia, nós passamos por Grécia, e quando eu passo por Grécia, aí eu lembro do que nós acreditamos hoje, que nós somos historicistas, né? Se não fosse pela história, eu não saberia quem era o rei da Grécia na época. Que hoje nós sabemos que é Alexandre Grande, nós sabemos por onde? Pela história. Isso a gente não sabia. A Bíblia fala sobre Nabucodonosor, a Bíblia traz o nome de Dario, a Bíblia traz o nome de todos os outros, mas não traz de Roma e traz da Grécia. E onde nós vamos descobrir? Nós vamos descobrir na história. Nós temos o quê? Nós temos os tópicos, nós temos os passos para chegarmos até lá. Mas aí nós temos que estudar a história para a gente saber sobre isso. Essa semana eu treino sempre com o pessoal lá na academia, e se alguém quiser falar, é só chamar, tá, gente? E tinha um rapaz que a gente estava treinando junto, aí ele foi para a esteira, eu cheguei para a esteira e falei assim: aproveitar da sua digníssima companhia. Aí ele falou comigo assim: não, existe uma companhia mais digna do que eu. Eu parei, aí eu falei: quem é essa pessoa? Eu pensei que era alguém da academia, né? Ele falou: Jesus. Eu falei: ah, sim, mas esse já é convidado especial, já anda comigo. Aí eu perguntei para ele se ele era cristão. Ele falou assim: não, eu sou cristão, mas não carrego placa de igreja. Existia, assim, uma animosidade. Eu falei assim: eu sou cristão e eu carrego uma placa de igreja, né? A placa que eu carrego é Adventista do Sétimo Dia. Mas, na verdade, nós não carregamos uma placa, nós carregamos um movimento. Nós fazemos parte de um movimento profético. Então, quando nós estudamos Daniel e quando estudamos Apocalipse, então aí nós vemos que nós fazemos parte de um movimento profético e não de uma placa de igreja. Essa placa de igreja é só para chamar as pessoas. Fazemos parte de um grande movimento. Se alguém quiser falar alguma coisa. Então, como eu estava dizendo, João, como Daniel, naquela hora, eu acredito que nós abrimos, se todos nós, vamos abrir, então, a Bíblia em Apocalipse 9, nós vamos estudar do 9, o capítulo 9, 1 até o 12. Nós abrimos a Bíblia, nós vimos aqui vários, se o Nino puder colocar para mim, nós temos vários símbolos, né? O Nino até pediu que eu trouxesse uma trombeta, falou até que eu não trouxe a trombeta, né? Já que a Lira trouxe o incensário. E aí nós temos, quando nós abrimos, nós temos vários símbolos. E eu acredito que naquele momento o João também ficou imaginando o que era aquela estrela caindo do céu, aquela chave, né? A trombeta, o anjo voando. Entendeu? Então, eu gostaria que alguém lesse para a gente aí, Apocalipse 9, versículo 1. Se alguém puder ler para a gente. O quinto anjo tocou a trombeta. Aqui não está dando, não. Não, vem cá, não está, não. Vai melhor. Aí. Aí. Então tá. Tá ouvindo agora? Agora sim. Bom. Nilson saiu do quarto. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dar a chave do poço do abismo. Tá, vamos aí. Então, nós temos o anjo, nós temos a estrela caída, nós temos a chave do poço do abismo, certo? Então, o anjo nós sabemos que é o quê? Que é o mensageiro, né? O anjo é o mensageiro. Nós temos a estrela caída. Tem alguma coisa de você sobre Ezequiel? A estrela caída?
Sim, a estrela caída é Satanás, né? Satanás. Então, nós aí, o anjo anunciando, nós temos a estrela caída, nós temos a chave do poço do abismo. A chave é sinal de quê? De poder. E o poço do abismo, quando nós chegarmos mais à frente do estudo, nós vamos ver que é um deserto. Por que o poço do abismo? Né? Por que o poço? Por que o deserto? É porque o deserto é uma terra de ninguém, né? É uma terra perigosa, é uma terra de batalha, onde tem animais selvagens, insetos, trões, terra inóspita. Então, aí nós temos o anjo, nós temos a estrela caída, que é Satanás, nós temos a chave, que é o poder que Satanás tinha nas mãos e deu esse poder, né, ao poço do abismo, e nós temos esse deserto, que é o poço do abismo. Vamos ler agora o verso 2. Uma pessoa pode ler para a gente, ou pode ser a Lira, pode ser outra pessoa. Quem quiser ler aí para a gente. Feliz. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Aí nós vemos o verso 2, que escureceu. Quando nós estudamos o Apocalipse, nós estudamos as 4 trombetas, tudo aquilo ali falava, a última engano, a Lira que fez aí, quando nós vimos ali, é um reino, né? Nós vemos que a Roma também passou como império, como poder imperial, ela passou, né? E aí começaram a surgir novos reinos, começaram a surgir novas facções. Eu gosto de usar essa expressão, outras facções começaram a minar o reino romano, né? E aí nós vemos que escureceu. Nós estávamos na época do cristianismo, e aqui nesse Apocalipse 9:2, nós estávamos justamente da época da Reforma. Então, o cristianismo foi escurecido, foi deixado para trás, deixado de lado, atacado, e aí começa a nascer um outro poder, que todos nós já conhecemos, que é o islamismo. O islamismo aqui ele começa a florescer, ele vai numa ordem crescente. Mas isso nós vamos ver em alguns textos à frente. O versículo 3. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Se puder colocar, isso aí já colocou, você já colocou. Então, muito bem, olha bem, aqui no verso 3, nós vemos que da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. Né? Então, é o seguinte, me lembra um pouco, quando você veio falar em gafanhotos, me lembra um pouco o quê? O Egito, né? Aquela praga lá no Egito, dos gafanhotos. Mas nós vemos aí que foi colocado o gafanhoto. Tudo bem, era um gafanhoto. Mas só tinha o poder como tem os escorpiões da terra. Nós sabemos que os gafanhotos eles só comem o quê? Eles só comem a erva, as árvores, né? Só coisa verde. Gafanhotos, não, eles não atacam pessoas. Só que esses gafanhotos aí, eles tinham uma aparência como um escorpião. Então, pensa bem, João vendo a estrela caindo, né? Aquela chave, João vendo gafanhotos que pareciam como escorpiões. Então, deve ter, naquele primeiro momento, eu acredito que deve ter dado alguma coisa na cabeça dele, ele não deve ter entendido muito bem. Mas temos escorpiões aí que, por sinal, não tem poder de devorar pessoas, de matar, mas só poder de destruição de árvores. Mas os escorpiões têm que ferir, e causar-nos dor. Né? Vamos para o quarto. Alguém pode ler. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem as árvores alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Joilton, você leu? Desculpa, Joilton. Desculpa. Eu estava olhando
o 8º aqui. Aqui diz que foi-lhes dito que não fizesse dano. Então, olha bem, o gafanhoto, João viu o gafanhoto desceu, mas ele não tinha, foi dito para o gafanhoto que ele não era para estragar a terra, as coisas da erva da terra, nem a verdura, alguma árvore, nem nada, mas somente aos homens que têm o sinal, ou o sinal da testa, né? Então, olha bem, esses gafanhotos eram parecidos com escorpiões, eles tinham um poder diferente dos gafanhotos, né? Eles tinham o poder de atacar os homens e não as árvores, só que eles só poderiam o quê? Eles só poderiam causar dor. Nós vamos ver isso mais à frente. Mas eles só poderiam atacar aqueles que não tinham o sinal na testa, o sinal de Deus. Então, aqui, nós começamos a decifrar esses escorpiões e quem esses escorpiões poderiam atacar. Vamos ler o versículo 5. Se vocês tiverem algum comentário, gente, pode falar. Está aberto. O verso 5 diz assim: e foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião quando fere o homem. Olha bem, foi permitido que não os matassem, que eles pudessem dar as ferroadas. Eu nunca levei uma ferroada de um escorpião, mas eu já ouvi pessoas dizerem que já levaram e que é muito dolorida. E outras pessoas, eu não sei se é mito, se é verdade ou é mito, mas pessoas dizem que se o escorpião ele for mais velho, eles que conhecem pelas suas dobrazinhas que ele tem, né, na cauda dele, diz que se ele tiver mais dobradinhas nessa cauda do que a idade de uma criança, ele pode, se você não leva rapidamente ao hospital, essa criança pode morrer, né? Ou uma pessoa idosa, né, com problemas de saúde, né, debilitada, também foi picada por um escorpião mais velho, ele também pode vir a falecer. Mas o que dá a entender é o seguinte, que o escorpião ele tem o poder de passar para você o veneno dele, ao picar você. Mas você não morre por uma picada de um escorpião, quando nós lemos aqui, no versículo 5. No versículo 6, quem poderia ler o versículo 6? E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não acharão. Desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Então, os homens iriam buscar, porque as feridas ou as picadas do escorpião seriam tão violentas que eles iriam buscar a morte. Aí, também, quando você lê esse versículo 6, ele te remete para um tempo mais no futuro. Lembra quando nós vamos em Apocalipse mais à frente, antes da volta de Cristo, né, quando as pragas começarem a vir sobre a terra, também os homens vão pedir para que as pedras caiam sobre eles, as rochas caiam sobre eles, mas eles não vão ter o poder, esse morte vai ser lhes tirado. Eu gostaria, se o Nino pudesse, colocasse aquela primeira parte do comentário bíblico adventista, Nino, que eu tinha pedido para você. Se alguém puder ler para mim, porque... Eu leio. Que não causassem dano. Normalmente os gafanhotos destroem a vegetação, não seres humanos. Todavia, esses gafanhotos recebem a ordem de não causar dano a nenhuma planta em crescimento, senão aos homens injustos. Aqueles que deixam o símbolo do gafanhoto com os sarracenos sugerem que essa proibição reflete a política dos conquistadores árabes de não destruir propriedades arbitrariamente e não matar cristãos e judeus, contanto que esses se sujeitassem aos pagamentos de tributos. Há o relato de que Abu Bakr, sucessor de Maomé, disse o seguinte aos seus soldados de determinado grupo: vocês encontrarão outro tipo de pessoas que pertencem à sinagoga de Satanás, que tem coroas rapadas. Rachem-lhes o crânio e não lhe mostrem paixão, até que se tornem maometanos ou paguem tributo. Não se conhece ao certo a identificação dessa classe. Quando aplicada aos árabes muçulmanos, essa restrição pode ser entendida como política de permitir que os conquistados vivessem. Essa prática foi adotada para que os vencidos pudessem ajudar os guerreiros em suas conquistas futuras.
tem essa parte também, Raimundo? Não, por enquanto, aí tá bom, Nino. Aqui, o que nós vemos é o seguinte, quando nós vemos ali, muita gente pode ter estranho, peraí, esse escorpião, ele só não picava, ele só não picava, não tinha o poder de morte, não picava, ou não causava dano, aqueles que têm o selo de Deus. Por que os outros poderiam ser picados e os que tinham o selo de Deus não poderiam ser picados? Eles não poderiam ser... Então, os gentios, que nós poderíamos dizer assim, né, na época de Cristo, poderíamos dizer os gentios, eles poderiam ser picados pelo escorpião. Mas os cristãos, os judeus, não. Mas se eles, o quê? Colaborassem com eles. Né? Aí nós vemos, quando nós falamos, nós vamos aí, você leu sobre Maomé, aí já começa a entrar mais forte no islamismo. Né? Nós vemos que aí nós entramos mais no islamismo. A gente vai ler o 7 até o 10, e aí o Nilo depois vai colocar outra parte para a gente continuar. Mas eu gostaria de falar nos 5 meses. Aqui fala, e foi-lhe permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atacasse. Vamos voltando no versículo 5. Esses 5 meses, nós vamos lá pela mesma teoria de Daniel, que um dia corresponde a um ano, não é isso? Então, nós temos 5 meses. 5 vezes 30, que um mês é 30 dias, nós vamos dar o quê? 150 dias. Quando nós transformamos em período profético, nós temos aí 150 anos. Vamos ver mais à frente, quando nós lermos o comentário adventista, que nós vemos que essa quinta trombeta, ela começou a tocar em 1299 e foi até 1449 depois de Cristo. Nós vamos ver aí que foi a época do auge, né? Do auge dos muçulmanos. Mas eles vão ter esse poder, quando quem ficar com a parte da sexta trombeta, vão ver que a quinta trombeta e a sexta trombeta, elas vão fazer uma junção. Entendeu? Mas vamos continuar. Vamos agora ao capítulo 8. O capítulo 8, 9 e o 10. Se alguém puder ler aí para a gente. O 7 foi lido, não? O 7 não foi lido? Não. O aspecto... tudo bem. O 7, o 8, 9 e o 10. Pode ler para a gente. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Segura só um pouquinho, Alira. Olha bem, aqui diz que primeiro João viu gafanhotos. E, de repente, João viu que o gafanhoto tinha um aspecto de quê? De um escorpião. De escorpião. E agora nós vemos que ele era semelhante a cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes ao ouro. Então, nós vemos o gafanhoto, depois nós temos o escorpião, nós temos parecido cavalos, e agora um homem com uma coroa na cabeça. E quando nós formos aí, tudo bem, vamos continuar. Vamos para o versículo 8. Não, e ainda assim, e o seu rosto era como o rosto de homem. De um homem, isso. Tinham cabelos como cabelo de mulher. Os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda com escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Então, aí nós aí pronto, esse escorpião, esse gafanhoto que tinha um aspecto de escorpião, depois aparece como um cavalo correndo, era um poder de força, né? Como diz assim, de rapidez, né? Aí vem o rosto de um homem, aí depois ele nasce completamente um homem, tinha cabelos como cabelos de mulher, e seus dentes eram como dentes de leão, quer dizer, tinha muita raiva, né?
Então, olha bem, os cabelos longos, a primeira vez quando eu li, eu fiquei meio... Quando eu li, há muitos anos atrás, quando eu li Apocalipse, eu fiquei meio perdido, pelos com cabelos de homens. Eu lembrava de Cristo, dos apóstolos, mas eu não lembrava do povo árabe naquele momento. Depois, quando você começa a estudar e ler a história dos árabes, aí é que é decifrando um árabe. É decifrando todo o povo árabe. Né? Eu gostaria que o Nino colocasse para mim a de 880, a página de 880, e se alguém puder ler para a gente. Posso ler? Pode ler. Em 1838, Josias Litch, um dos companheiros de Miller no movimento do Segundo Advento nos Estados Unidos, revisou as datas de Miller e demarcou a quinta trombeta de 1299 até 1449 e a sexta de 1449 a 1840. Litch adotou a data de 27 de julho de 1299 para a Batalha de Bafil, perto da Nicomédia, que ele considerou o primeiro ataque dos otomanos ao Império Bizantino. O ano de 1449 representava o colapso do poder bizantino, pois no final de 1448, Constantino Paleólogo, o novo governador bizantino, havia pedido permissão ao sultão turco Murad II antes de ousar assumir o trono. Na verdade, ele só recebeu a coroa em 6 de janeiro de 1449, após a permissão concedida. Litch acreditava que esse período de 150 anos correspondia à época em que os turcos otomanos atormentavam, versículo 5, o Império Bizantino. Então, nós vemos aí o seguinte, que nós não adiantamos nenhum leigo ler o Apocalipse se ele não estudar um pouco de história, se não procurar se amparar um pouco na história. Porque se você ler isso aqui sem estudar história, você não vai entender. Praticamente você não vai entender, você vai viajar. Então, o livro Revelação de Apocalipse é o que traz, porque muita gente, quando você fala em Apocalipse, ele só pensa em uma catástrofe. Realmente, existem as catástrofes em Apocalipse, como nós vemos aqui, nesse caso da quinta trombeta. Né? Mas ali o seguinte, vários símbolos que você estudando, você vê que eles tornam um livro interessante para você ler. E é um livro que trata de sua vida, da sua vida. Porque nós vemos Daniel não decifra tudo para a gente, que o anjo fala com ele, isso que é para o tempo do fim, você vai descansar, né? E isso aí não é para você. E aí nós vemos Apocalipse, revelação é para nós. Então, quando nós estudamos e chegamos a essa conclusão, quando começamos a decifrar o Apocalipse 9, e nós começamos a ver todas essas características, nós vamos para a história, então nós descobrimos o quê? O islamismo. Nós descobrimos o povo otomano aí, participando de tudo isso. Então, é muito importante a gente estudar um pouco de história, né? Para saber também isso aí, a Bíblia, né? Decifrar os enigmas, né? Que muita gente chama enigmas do Apocalipse. Se alguém tiver alguma coisa para completar, para falar algo aí, tá? Gostaria de uma parte, então, Raimundo, já que você perguntou. Pode falar. Realmente, e você falou, é um pensamento de uma grande linha de teólogos. Todos entendem que, nesse período, esses estudiosos, que a quinta trombeta foi o surgimento do islamismo. O povo muçulmano surgiu por conta de uma revelação que Maomé teve do anjo Gabriel. Eles acreditam, os muçulmanos, em 25 profetas, entre eles Adão, Abraão, Moisés, Jesus, e o último seria Maomé, ou Mohammed, né? E ele recebeu uma visão que Alá, que é o nome de Deus na língua árabe, por interligar, ele recebeu ali revelações. Isso aconteceu no período de 610 a 632. Maomé, então, ele recitou essas ações aos companheiros. E, posteriormente, foram registradas e deram origem ao livro sagrado do Alcorão,
Então, Maomé, ele seria, para os estudiosos do Apocalipse, essa estrela caída que nós começamos a ler logo no começo da quinta trombeta. E logo no versículo 9, após a morte de Maomé, em 632, os árabes foram, então, comparados a essa espessa nuvem de gafanhotos, aquele multidão de guerrilheiros invadindo o mundo na tentativa de disseminar a religião muçulmana a toda a força. Não é? Porque a religião muçulmana não vem não vem pela pregação do evangelho, vem pela espada. Né? Até hoje a gente tem algumas castas da religião muçulmana que eles pregam através da força, da guerra, né, da destruição. Então, essa questão da criação, a origem da fé islã, né, através dessa estrela que caiu, que é a ideia de Gabriel vindo até Muhammad e apresentando para ele toda a ideia do Alcorão. E a outra parte que você acabou de explicar, realmente, esse período de 150 dias, né, que no caso aí profeticamente vai para 150 anos, mostra a queda do povo otomano, do Império Otomano, quando ele realmente é culminado lá para 1449, termina esse período. E o interessante é que os otomanos tiveram um papel importante na profecia, porque eles lutaram contra a Grécia e não estava prevalecendo, até que prevaleceu. E aí, quando eles invadiram a Grécia, né, eu esqueci a cidade da Grécia que eles invadiram, isso dificultou a entrada dos europeus no Império Grego, e isso fez com que surgisse a Nova Inglaterra, que estava nos Estados Unidos da América. Isso também foi outro item que corroborou com a invasão dos otomanos nesse período à cidade grega. É um período historicista, né? Essa é a visão historicista, diferentemente dos futuristas, que é uma outra visão. Mas é isso mesmo, bate direito com esse período da história. Que, por sinal, Giorgio, o rei Osman, né, que foi o fundador do Império Otomano, ele viveu de 1299, que foi justamente quando começou esse império, né? E ele viveu de 1299 a 1326. Exatamente. E quando você comentou aí do respeito do amigo Vladimir, ele só não soube o dia, mas o mês e o ano ele colocou assim, né? Então, foi 11 de agosto, exatos 15 dias depois, 27 de julho de 1944, acabou o Império Turco Otomano. Ele se findou na terra. Então, você vê que as 7 trombetas, assim como as 7 cartas de Jesus, vai dando características na história dos eventos proféticos, até culminar na 7ª trombeta, que nós vamos estudar mais tarde. E o que eu acho importante é que quando você conversa com outras pessoas de outras denominações, e tipo aqui o Adventismo, né, de 1844, através do período profético, né, eles falam, não, isso aí não tinha nada a ver com o santuário. Isso é o período otomano. Isso aí é o período otomano, que foi findado em 1840 e tal. Então, eles não acreditam. Mas como nós somos historicistas, a gente vai para a história, a gente vê que não. Aí a gente vai estudar o santuário, porque se você for estudar o santuário com pessoas de outras nações, eles viajam legal no santuário. Eles não têm essa noção que o adventista tem do santuário. O que pega para os futuristas é o versículo 4 que leu. Quando aparece lá no versículo 4, que aqueles que receberam o sinal de Deus, eles não foram atacados por aqueles gafanhotos também em formato de escorpião. É aí que eles pegam. Eles levam isso aí com a situação mais literal. Eles não veem aí, por exemplo, o que aconteceu para a gente ver isso, porque nós não estávamos lá, não entendemos a execução, mas os muçulmanos, eles pouparam muitos cristãos sinceros que viviam nesse período. Muitos cristãos que estavam ali naquela região, eles foram poupados. E olha que ser poupado pelo árabe
é algo assim extraordinário. Então, esse sinal eram os cristãos que viviam naquela época, naquela região, eles não caíram ao fio da espada, eles foram poupados, né? E os futuristas entendem que ainda vai acontecer, as pessoas vão receber o sinal de Deus na mão, o sinal do selo de Deus, e não vão ser atingidos por essas pragas que ainda estão no futuro, que é outra visão também que muitos teólogos também pregam. Eu acho interessante também no islamismo é o seguinte, que eles, os muçulmanos, eles acreditam muito em anjos. Sim. É tanto que a pregação do evangelho, muitos deles estão se convertendo através de sonhos que anjos ocuparam eles, porque eles não toleram o cristianismo. Então, para você converter um muçulmano, para um muçulmano se converter, ele tem que mudar para outro lugar. Porque se descobrir, eles mandam matar mesmo. Até hoje. Né? Quer dizer, nós estamos aqui em 2022, né? Nós 2022, e eles continuam com o mesmo pensamento. Então, assim, quando eles poupam os que tinham o selo de Deus, eu acredito, por amor a essas pessoas, elas teriam que concordar com eles. Se eles concordassem, eles poupavam, né? Porque tinha o selo de Deus. Se concordassem, eles também matavam, como eles matam até hoje, eles fazem até hoje. Pode falar. Vê se o seu irmão concorda comigo. Pois se vier um anjo do céu e vier pregar um evangelho diferente desse que eu tenho pregado, que seja anátema. Isso é verdade. Agora, esse anjo que fala, esse anjo que vem falar com os muçulmanos, que eu já vi várias reportagens, várias pessoas falando de muçulmanos que são evangelizados pelos anjos, esses anjos são anjos de Deus, estão pregando a Cristo, mostrando quem é o verdadeiro Messias, não Maomé. Mas a gente vê que é Jesus Cristo. Uma confrontação em relação ao Apocalipse. Enquanto Jesus criou através do anjo a João a revelação em Patmos, o absinto, a estrela caída, foi até Maomé e levou ao Corão. E hoje eles são uma das maiores religiões do mundo. Eles são muito mais numerosos, por isso que vem a ideia de gafanhoto. Eles são muito mais numerosos, por exemplo, que os cristãos. Né? Eu estava olhando ontem, nós somos 22 milhões de adventistas no mundo. Agora eu pergunto para você, quantos muçulmanos? São bilhões. Por isso que a profecia, quando a gente lê o texto, fala como gafanhotos e cavalos, em forma de cavalos. Eles são bilhões do inteiro. E algumas nações, por exemplo, o Irã e outras mais, eles têm isso como Estado. Né? A lei, o Alcorão, o Islã, não é uma escolha. Né? Ou você ou você morre. Né? Eles não têm tolerância religiosa. Né? Então, nesse texto, deixa bem claro essa característica do islamismo. Aí eu me lembro quando a Bíblia diz que nem por força do violento, mas pelo meu espírito. Então, nós não devemos ser obrigados a servir a Deus, nós devemos ir por amor. Mas alguém tem algo a dizer até o versículo 10? Então, a gente passa para o versículo 11. Alguém pode ler o versículo 11, por favor? E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e tinha esse rei, o anjo do abismo, em hebreu era o seu nome Abaddon, em grego Apolion. Passado. Só 11? Só o 11, por enquanto. Então, aí nós temos o rei, aí, como eu disse antes, aqui o rei Osman, né? Ele reinou de 1209 a 1326 e foi fundador do Império Otomano, e nós temos aí o Apolion, que é destruição. Então, realmente veio para destruir, veio para obrigar a você servir a ele, querendo ou não querendo.
nós temos aí que nós vemos aqui que o Cristo ele foi enfurecido, né? Ele foi escondido, Irmão foi Raimundo, perseguido nessa época. Pode falar. não deve ser nada importante, mas como seria o nome do anjo em francês? Não sei. Napoleão? Não sei. Tem a ver, né? Poderia também, tem a ver. Assim, tem muitas coisas que você pega, por exemplo, na Bíblia, que você pensa em várias possibilidades, né? Porque hoje nós batemos martelo em uma coisa, amanhã nós temos que mudar. Nós vemos no caso de Guilherme Miller, ele não errou, ele errou na data, entendeu? Mas muitas coisas, se você pegar, por exemplo, 10 doutores adventistas, doutores, eu estou falando de teologia, né? Eles vão dar versões, ou vão acrescentar mais alguma coisa, que não vai mudar a história, gente. Né? Sobre a vida trombeta, quem foi, como foi, isso aí não vai mudar para a gente, mas que agrega. Né? O importante é que agrega. E quando nós entramos no versículo 12, né? Que alguém pode ler o versículo 12? Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Aí eu fiquei, quando eu estava lendo isso, foi no sábado passado, eu estava lendo. Depois que o Nino tinha passado, eu vai ter o sotaque, falei, vou dar uma estudada no Apocalipse 9. Eu falei, o ai. O que lembra vocês o ai? Quando você fala ai, é o quê? Sinal de quê? De lamento, de tristeza, de dor, né? Dor, lamento, alguma coisa. Ai, deu ruim. Né? Então, nós vemos aqui. Ele fala o seguinte: passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Então, nós vemos gafanhotos parecendo escorpiões, né? Com poder de causar dor. Depois são cavalos, semelhante com coroa na cabeça, que veio para a destruição, que é a destruição. E nós vimos que isso é apenas um ai, ainda falta 2 ais. Quer dizer, além de ter sofrido ali, ainda vem mais 2 meses lá à frente. Isso aí foi predito na lição passada que a Lira passou para a gente, né? Eram 3 ais. Né? Isso, justamente. Posso? Que ainda vão tocar a trombeta. Isso, a trombeta, por isso que eu não trouxe a trombeta. A trombeta não foi tocada aí. Vamos ver se eu consigo a trombeta. O objetivo principal do islamismo era acabar com o cristianismo e o judaísmo. Esse era o objetivo principal. Quer dizer, eu acredito, só um minutinho, até eu passo para você. Eu acredito que o Osman, ele fez o mesmo que Constantino fez no passado. Entendeu? Ele procurou trazer o cristianismo e o judaísmo para dentro, entendeu? E aqueles que não aceitavam, aqueles eram mortos, e aceitavam, né, o islamismo, eles continuavam vivos. Entendeu? Então, o objetivo do islamismo era justamente sufocar, acabar com o cristianismo e o judaísmo. Pode falar. Sim. Então o ai poderia ser um tipo de uma pessoa e uma ideologia. Maomé e a nova religião. Napoleão e a nova sociedade. Podia ser outro tipo de ai. Putin, o socialismo. Ideia só. Você falando na França, quando aconteceu, lembra que aconteceu aquele massacre, né? São várias histórias, né? Né? As últimas agora. Eu estou mais tratando. Porque a França já teve bastante pelo fato do que ela fez no passado, de escurecer, de pegar a Bíblia, queimar em praça pública e pegar uma prostituta e como quer dizer, quando você vê essas coisas hoje, não, você viu essas coisas no passado, às vezes a gente ficava, eu, por exemplo, eu ficava assim, mas como é possível um país, um poder, pegar uma Bíblia, né,
e queimar em praça pública, tomar todas as Bíblias, queimar em praça pública, pegar uma prostituta e endeusar essa prostituta. Mas quando você vê hoje, no mundo que nós vivemos hoje, isso hoje para nós seria café pequeno. Porque nós vemos que a verdade ela está totalmente sendo distorcida. Aquilo que é certo é errado. Para eles isso é errado. E o que é errado é certo. Então, por exemplo, você não pode... Tem certas coisas que você tem que ter sabedoria para falar. Tem que ter muita... Ou então fica calado. Se você não tem sabedoria para falar, é melhor ficar calado, porque você vai trazer problemas para você. Até na igreja hoje, quando você ouve um sermão, alguns, nem todos, porque sábado passado eu assisti um sermão do pastor Valdeci, que eu até comentei com o Nino, que é do colégio lá do IAE, né, do NASP, o grande musicista lá do NASP, e ele chamou o pecado pelo nome na cara dura e não teve piedade de falar as verdades. Mas a maioria não abre a boca para falar, assim, abertamente. Mas quando você, por exemplo, quando eu estou na academia, eu tenho muito de conversar com as pessoas, né, que são diferentes, têm ideologias diferentes, que pensam diferente, que agem diferente, que vivem diferente. Eu tenho muito para conversar com eles, porque hoje em dia você não pode muito abrir a boca. Se você for falar muita coisa, você é processado, você é até preso por isso. Então, quando você vê isso no passado, e quando vi a França, foi há pouco tempo atrás que entrou, foi um muçulmano, não foi isso? O muçulmano chegou lá e atirou em vários lá. Eu falei assim, a França hoje ela paga pelos erros do passado e continua pagando pelos erros do presente. Porque uma coisa é você pregar a verdade, outra coisa é você querer difamar um cara que tem cuidado lá fora. Entendeu? Eu não tenho o direito de fazer isso, eu tenho o direito de te mostrar a verdade. Agora, você fazer caricaturas e fazer... Isso aí é uma falta... Eu considero que é uma falta de respeito. Mas também não dá direito, de forma alguma, de você tirar a vida de alguém. Mas quando nós vamos para a história, era isso mesmo. O cristianismo e o judaísmo eram atacados justamente. Se você aceita, tudo bem. Se você não aceita, você é morto. Eu gostaria de passar para vocês as características do cristianismo, do judaísmo e do islamismo. As características, eu acredito que todos nós já conhecemos as características do cristianismo. Cristo é o mestre, o salvador, o grande comandante, a guarda do sábado, o selo de Deus. Nós acreditamos na encarnação de Jesus, e acreditamos na Trindade, existem as 28 doutrinas que nós acreditamos. Essas são as características do cristianismo, né? Pregar a volta de Cristo a todo mundo, a todas as nações. Nós vamos para as características do judaísmo. Deus é Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Abraão é o pai, a lei, a Torá, as tradições. Moisés é o profeta maior, o sábado é o dia de guarda. Eu treino com um judeu. Não sei se eu já falei isso aqui uma vez. Eu treino com um judeu na academia e uma vez a gente trocou uma ideia, que eu falei, eu gostaria de aprender um pouco hebraico, quando você tiver um tempinho conversando, tá? Ele falou, não, sem problema, eu também estudo hebraico há muitos anos e tal, eu vou conversar. Ele me contou até algumas coisas interessantes do professor dele, e lá eles são rígidos, viu? Se o cara erra, eles batem na cara mesmo, o professor bate na cara. Tem um para aí. E ele falou comigo assim, que no sábado, no judaísmo, no judeu, eles não podem cuspir no chão. Eles cuspem. Eu achei engraçado, porque quando você vai lá em Cristo também fala a respeito mais ou menos dessas tradições, entendeu? Eu falei, mas por que não pode cuspir no chão? Ele falou assim, não, porque aí você está regando uma planta. Então, nós vemos aí as características do judaísmo, que tem um pouco de aparência com o cristianismo, mas eles não aceitam Jesus como filho de Deus. Para eles é um profeta, para alguns é um profeta. Eu lembro quando eu trabalhava no hospital, eu conversei com um judeu, e ele foi um pouco assim, ríspido para trocar a conversa comigo sobre Jesus. Ele só disse assim para mim, quando eu fui tem um lugar lá que tinha uma cruz, e lá morreu um homem.
morreu um homem. Então, para eles, o máximo, se você conversar com um judeu, o máximo que ele pode dizer para você é que Cristo era um profeta. O máximo que ele pode falar era um profeta. Não era nem um profeta como Abraão e como Moisés, era um profeta. Mas quando você vai para as características do islamismo, você vê uma diferença, né? O islamismo, a crença é em um Deus único, a crença nos anjos. Hoje são visitados, os sinceros são visitados pelos anjos e são convertidos pelos anjos, aonde ninguém pode ir lá pregar para eles, os anjos vão lá, né? A crença nos livros sagrados, a Torá, os Salmos, aqueles livros que eles consideram como sagrados, creem nos profetas, mas o mais importante e venerado é Maomé, né? O último dos profetas. Para eles é o mais venerado. Para os muçulmanos, Cristo foi apenas um profeta. Quando você conversa com um muçulmano, ele fala que Cristo era um profeta. A Bíblia deles é o Alcorão, né? A Bíblia deles é o Alcorão. O mais importante para mim é que o protestantismo só não foi extinto porque durante a reforma, a reforma de Lutero veio a ataque dos muçulmanos ao governo, e aí eles esqueceram os reformadores e foi defender-se dos turcos, né? E com isso o protestantismo foi praticamente salvo pelos turcos. Então, o mais importante que eu acho quando você estuda essa parte da Bíblia é que estamos no caminho certo. Nós estamos estudando para descobrir as maravilhas, as preciosas maravilhas que tem dentro da Bíblia. E cada dia mais que eu estudo, eu aprendo um pouco mais. A gente nunca sabe tudo, a gente só aprende um pouco mais e me dá mais vontade de dar um pouco mais de história para compreender cada vez mais sobre o que Apocalipse quer dizer. Que tem muita coisa de Apocalipse que ainda muitas pessoas não entendem de uma forma, e às vezes a gente tem que entender que cada um tem seu ponto de vista, mas esse ponto de vista que chegue a um denominador comum. Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Não, apenas agradecer a você pelo estudo, por ter trazido essa mensagem para a gente aí. Foi muito bom, a gente percebe que você se preparou bastante. E parabéns, obrigado. Eu acho que ele foi além do aquém. Ô, Alira, eu só porque eu não trouxe o anjo, né, Alira? Você trouxe incensário. Você trouxe incensário, eu não trouxe o anjo. O anjo só ficou do meu lado aqui, mas invisível. Ele não quis ser, não, ele quis ficar invisível. Mas eu agradeço a consideração de todos vocês, a participação, né? E a gente tem que aprender, né? Nós estamos aprendendo e vamos aprender mais no próximo e nos próximos estudos, cada vez mais aprender, e que nós possamos guardar isso nos nossos corações e levar isso à frente. Eu vou dizer a verdade para vocês, quando eu estudo mais a fundo qualquer parte da Bíblia, seja Mateus, eu adoro ler Mateus 24, adoro, fico viajando ali em muitas coisas em Mateus 24. Então, quando você lê, você dá uma esperança maior. Parece que ajuda a caminhar mais firme, né? Como se diz, nem todos os dias é dias de sol, tem dias que as nuvens aparecem, tem vezes que você está um pouco meio perdido, parece que você está meio perdido. Isso já aconteceu várias vezes comigo, eu levantar de manhã e parece que não vai ser legal, e orar a Deus e pedir a Ele a companhia dele, a direção dele, entregar, falar, Senhor, eu não quero prata, não quero ouro, não quero nada, eu quero só a sua presença, que Ele esteja comigo, ande o tempo todo. E, de repente, meu dia se transforma, que nossos dias possam se transformar cada vez mais, e nós dermos valor a esse livro maravilhoso que nos ensina e que está nos conduzindo ao caminho do céu.
que Deus possa nos abençoar a cada um de nós e que possamos salvar outras almas. Eu fiquei muito feliz hoje, porque meu sobrinho, ele não tem igreja. Ele fala que ele é evangelista. Então, ele vai em todas as igrejas. E sempre está me pedindo, ele está sempre me pedindo para educar o adventista. E eu estou sempre orando a Deus para que o Espírito Santo envie alguém à minha família, que pregue à minha família, que leve pessoas a trabalhar. E ele hoje falou comigo o seguinte, quando ele lê, ele falou assim, tio, todo dia você manda para mim aquela lição, aquela meditação, eu leio, mas tem um pastor da igreja, um moreno, que eu ouço sempre as mensagens dele. Eu falei assim, Rodrigo Silva. Ele falou, isso mesmo. Eu falei, então, ele é pastor e arqueólogo. Aí eu mandei também ele assistir a da Verdade. Eu falei, assiste na Mira da Verdade, que você vai ter a oportunidade de fazer perguntas também, ao vivo. O programa é ao vivo. Tudo que você pergunta, te responde na lata. Na hora que você faz a pergunta, despegou a sua pergunta, eles respondem. Então, eu fiquei muito feliz por eu estar sempre mandando alguma coisa para eles, tanto para ele como para minha sobrinha, eles todos os dias, e eles estão estudando, estão procurando, né? Amém, amém. Sr. Raimundo, Fantástico. Sr. Raimundo, eu tenho uma novidade para o senhor. Vou te dar de presente um exemplar de uma Bíblia, só que ela é online. Eu acabei de publicar ela, graças a Deus. Está em português, está em 176 países. Né? Mas eu não tenho o seu contato. Você não está no grupo da família, né? Então é o seguinte, pede Joinho Nino que ele passa para você me dar de semana. Ou peço para eles mandar para você o link da Bíblia, para você instalar no celular. Pode ser também. Valeu. Aí eu vou colocar... vai ser minha primeira... quer dizer, minha primeira não. Vai ser minha segunda Bíblia online, para juntar com acho que mais de 150 Bíblias que eu tenho aqui. Então... Como você é autoridade, depois você dá uma nota. Tá bom, depois eu dou uma olhada e te falo. Obrigado. Na hora que eles mandarem para mim, eu vou dar uma olhada. Nesse instante. Valeu, Raimundo. Muito obrigado, Elias. Nós que agradecemos, Raimundo, você pela sua participação aí e está aberto para mais outras, né? Tanto você quanto a Lira. E semana que vem nós teremos o capítulo... Continua o capítulo 9, só que é a sexta trombeta, a parte seguinte, né? Não sei quem está na... A sexta trombeta, quem vai passar para a gente? Vai ser a Nidinha? A Nidinha dela. Você pediu para a Nidinha passar a sexta? Sim, sexta trombeta. Não sei, ela não está aí no grupo. Vamos lá, vamos então fazer propaganda. Nidinha está terrível, hein? Está só fugindo da raia. Só fugindo. A Nidinha, na sexta trombeta, estará conosco no próximo sábado. Ela nem aí tá. Ela não está no grupo, não. Ela saiu. Ela não está aí, não. Ela não está ouvindo, não. Vamos lá. Nino, por que não faz o seguinte? Deixa a Nidinha para frente um pouquinho e passa então outra pessoa. Porque ela não está aí, esse assunto é mais assim... Não que nem ela, nem ninguém tenha condições. Todos nós temos condições de, se a gente pegar o comentário bíblico adventista, isso aí. Mas é porque ela também não está presente, né? O capítulo 10 seria o mais interessante para ela. Eu também estava olhando aqui, eu também pensei nisso, capítulo 10. Eu faço a sexta trombeta, Joil. Fechou? Fechou. Você está rindo, né? Não. A sexta trombeta e a quinta, elas quase são uma só. Porque eu estava... Metade da sexta já está falada. Olha bem, aqui, quando você tem um comentário, ele fala o seguinte, a quinta e a sexta trombeta, que a sexta trombeta, ela começa em 1449 depois de Cristo e vai até 1840 depois de Cristo, no final, entendeu? Eu acho... Raimundo, você quer terminar? Você quer fazer a sexta trombeta? Se a gente já está com ela na ponta aí? Não, ou melhor, eu acho que é...
Não, não é isso. É porque quando você estuda, que você pega aqui, ele mostra que a sexta trombeta ela começa em 1440. A quinta trombeta ela cessa em 1449. E em 1449 começa a sexta trombeta que termina em 1840. Eu acho que uma pessoa que deu um spoiler legal sobre um pouco aí essa parte aí foi tá? Isso eu vou sugerir. O Alexandre... Ele deu um spoiler aí que chegou até a sexta trombeta. A sugestão que eu dou para o Alexandre, já que ele se voluntariou, de fazer a sexta e a sétima. E aí ele já faz como é que chama? Um review de todas as trombetas e termina com a sexta e a sétima. Porque só a sexta para o próximo sábado é pouquinho. Então ele faz a sexta, a sétima e faz um overview para a gente. A gente aprendeu da trombeta. Eu estou achando que você está mais gabaritado do que eu para fazer isso. Hein? Não está não. Você é professor. Você é professor, você tem talento e nós gostamos muito quando você fala. Vamos lá. Joilton, eu concordo com você, sabe por quê também? Porque eu quase não falou hoje, né? Ficou quietinho. É a vez dele falar no sábado que vem. Eu fiquei aprendendo. Aprendendo, né, professor? Isso. Então, vamos lá. Alexandre Nunes, sábado que vem, sexta e sétima trombeta. Eu acho que quem conclui a sétima trombeta tem que colocar aí um coral para cantar. Isso. Ao som de trombetas. Apoiado. Isso aí. Se o mais é regência. Apoiado, hein, gente? Feliz sábado para todos vocês, uma ótima semana. Ô, Nino, você tem um hino aí, Nino? Tem um hino aqui que a gente terminar, para a gente já cantar e para o pôr do sol. Isso, vamos cantar. Aí vamos pedir. Vocês estão vendo a tela aí? Ou mudou ou continua a mesma? Tinha mudado, agora voltou. Não estava aqui esperando. Ainda não, Nino. Ainda não? Então, deixa eu... Agora sim. Vai cantar. Acho que é exato. Fechou os microfones. Só colocar aqui de novo. Daí vai. Uma esperança multilíngua, né? Vai ser legal para a gente ouvir e cantar ao mesmo tempo. A gente lembrar da conferência geral. Solo Cristo dá, in the promise of His word. Es que el tiempo viene ya.
isso aí. Amém. Antes da oração, pedir a Nilza, ela está aí na Nuke, né? Aí, Nanuque. Pedi ela para fazer uma visita à minha mãe, né? Ah, com certeza. Minha mãe sempre pergunta Todo... essa visita lá para ela. Eu vou lá, sim. Então vamos orar, gente? Vamos. Com esse pensamento, dessa grande esperança, do maior acontecimento na nossa terra, e o fim de todos os sofrimentos, todos os ais, vamos orar a Deus. Grandioso Deus, Pai, que nos mais altos céus, queremos te agradecer, ó Pai Santo, pelo sábado que passamos na tua presença, por podermos participar e lembrar das obras que criaste, que tu fizeste, e que fazemos parte dessa grande obra. Amém. Pai de amor, infinita bondade, queremos te pedir uma bênção especial sobre todo o teu povo, em toda a terra, sobre a conferência geral, para que o teu Santo Espírito possa atuar em cada delegado ali, em cada ministro, em cada participante, em todas as decisões venham primeiramente de ti. Que o seu Santo Espírito possa atuar poderosamente sobre toda a tua igreja, para que ela possa, revestida do teu Santo Espírito, possa pegar o mais rápido possível essa mensagem que está em nossas mãos. Nós, como anjos das 3 mensagens angélicas, possamos proclamar para que Cristo possa voltar o mais rápido possível. Amém. Senhor, esse mundo não nos pertence, nós somos apenas caminhantes nele. Nós somos estrangeiros, estamos caminhando rumo a Canaã celestial. Te pedimos a tua proteção, que o Senhor nos encaminhe, nos dê mais luz, que a sua palavra seja lâmpada para os nossos luz, para os nossos caminhos. Que nós possamos mudar em nossos corações para não pecar contra ti. E que a cada dia possamos nos preparar para um dia termos em nossas vidas essa grande esperança, abrirmos nossos braços e dizermos: este é o nosso Deus que nós aguardamos. Na tua salvação nos alegramos. Pedimos, Senhor, que venhas estar conosco durante essa semana. O Senhor nos proteja, nos guarde, nos mostre os caminhos que devemos seguir, que possamos vencer todas essas tentações, todas as provações, e que possamos sair ilesos, assim como Daniel, assim como José, e assim como outros também saíram ilesos, possamos sair ilesos em teu nome. Senhor Deus, nós te pedimos e te agradecemos, no nome do teu Filho amado Jesus, o nosso Salvador. Amém. Valeu, pessoal. Vamos tirar a foto aí, né? Feliz semana. Feliz semana para todos aí. Feliz semana. A foto. A foto. Deixa eu tirar. Peraí que deu ruim aqui. Peraí que deu ruim a foto. De novo. E aí, galera. Povo bonito. Ô, Nino, traz a trombeta sábado que vem, viu, Nino? Eu trazer a trombeta. Eu tenho um saxofone. Sério? Valeu, gente. Ô, Raimundo, estou te esperando na Praça da Sé amanhã. Eu vou fazer de tudo para você, para lá. De tudo não, mas tem que ir. Me dá seu endereço.